Graças a paz, irmãos. O Senhor Jesus passeia no meio da sua igreja e Ele está aqui conosco. Se você pode sentir a presença dEle, tenha certeza de que Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Nós acabamos de cantar há pouco instante, não tenho outro bem além de Ti. Isso é algo que nós devemos pensar no nosso coração. Se de fato nós temos outro bem além do Senhor Jesus, esse é o momento, de renunciar, é o momento de lançar fora, porque Jesus tem que ser a razão da nossa vida, Jesus tem que ser o motivo da nossa canção, e Ele nos conhece profundamente. Eu gostaria que os irmãos, nesse momento, com ousadia, reverência e firmeza, estivesse agora na presença do Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos e, como eu disse, com ousadia, reverência e firmeza, se coloque agora na presença do Senhor e faça desse cântico a sua oração para preparar o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, Jesus, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando eu entrar nessa parte, Paulinha faz, viu? Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero Te magnificar, Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Todo meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço Teu. Minhas paixões Tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Lá do alto céu o avivamento vem a começar em mim, indo além. O Teu poder, as bênçãos, Teu favor, concede aos que
são teus, ó Pai de amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Obrigado, Paulinha. Sempre Deus levanta alguém para nos ajudar, até na hora do louvor, né? Irmãos, nosso Deus, Ele é grandioso. Nós temos que ter esse anseio, esse desejo profundo no nosso coração de sempre estar invocando a presença do Senhor, de estar dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. Quanto mais nós invocamos a presença do Senhor, a Bíblia diz lá em Salmo 145, no versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Então, que haja verdade, sinceridade, honestidade no nosso coração, e abrir esse coração e dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, bom mesmo é estar na Tua presença. A presença mais importante neste lugar, meus irmãos, meus amigos, é a presença do Senhor Jesus. E Ele é perfeito, nele não há pecado, nele não há impureza, nele só há santidade, pureza. E Jesus, Ele quer que você que ainda não segue os seus passos, que a partir de hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, que você faça um compromisso, que você faça uma decisão no seu coração de seguir os passos do Senhor Jesus, para que você possa chegar ao céu, porque ninguém entra no céu se não seguir os passos do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, Mateus 28, 18 a 20, quando o Senhor Jesus abre a sua santa boca diante dos seus discípulos e diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está aqui a Tua palavra, Senhor Jesus, a Tua palavra que é viva e eficaz, que jamais voltará vazia para o Senhor. Essa palavra ela é digna, Senhor, de todos nós que aqui estamos nesta noite, guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E que essa mesma palavra, Senhor, no nosso cotidiano, ela venha a ser lâmpada e luz para os nossos pés, para que em momento nenhum venhamos andar em trevas, mas que nós possamos ter a luz da vida sempre conosco, que é o Senhor Jesus, e que ao mesmo tempo, cada um de nós, como agentes de transformação, possamos ser sal da terra e luz do mundo, para que outros também possam seguir os Teus passos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Não podemos viver jamais sem a Tua presença. Sem Ti, Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. Prepara agora o nosso coração, Senhor, como nós cantamos nesta noite. Sonda, Senhor, o meu coração. Ó Senhor Jesus, o desejo do meu coração, o desejo do coração dos meus irmãos, o desejo do coração de cada um que está aqui nesta noite, por certo, Senhor, é viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com os princípios, com tudo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite.
Fala conosco, porque o Senhor fala de várias maneiras. E nesta noite nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Amados, se os irmãos olhar aqui no templo, os irmãos vão perceber que o que Deus colocou no coração da igreja local é algo que está no seu coração. Igreja multiplicadora. Se vocês olharem aí ao lado, vocês vão ver tudo voltado para uma igreja multiplicadora, não é? Ore, oferte, mobilize, vá. Tudo está dentro do que Jesus falou conosco nesta noite. E eu quero trazer uma palavra, uma mensagem, nesta noite que Deus me deu a oportunidade de estar preparando para compartilhar com a igreja, uma vez que nós, irmãos, estamos dentro desse propósito de uma igreja multiplicadora. Uma vez que nós passamos a entender que o avanço do Evangelho de Cristo precisa acontecer, independente de quem queira ou não estar envolvido nesse avanço, Jesus não vai deixar de avançar porque ninguém não quer. Não é? Se eu não quero, se você não quer, pode ter certeza de uma coisa, que o Evangelho não vai deixar de avançar por isso, porque ele sempre vai contar com aqueles que querem estar envolvidos. Não é obrigado, Jesus não obriga ninguém, né? Por isso que a gente não deve estar adulando ninguém para vir à escola bíblica dominical, adulando ninguém para vir aos cultos doutrinários. Não faça isso não. Cada um precisa sentir no coração verdadeiramente o desejo de estar na presença do Senhor. Nós temos que entender que sem o Senhor nós não somos nada, nada, absolutamente nada. Quem precisa dele somos nós, não é? Se você está em casa com sede, não pense você que a geladeira vai sair do lugar e vir até você para te dar água para tu beber, não. Tu tem que levantar e ir lá até a geladeira, pegar água para tu beber, para saciar a tua sede. Não pensa que o fogão vai cozinhar tudo sozinho para te dar o alimento, não. Então, tudo é o nosso querer. E, meus irmãos, pensando nessa visão da igreja multiplicadora, eu passei a pedir ao Espírito Santo que me mostrasse essa visão para estar escrevendo aqui, guardando no meu coração e compartilhar com vocês. Eu gosto muito de pensar na palavra que está dentro da igreja multiplicadora, multiplicar, multiplique, não é? E eu gosto de pensar na palavra multiplicar no sentido de fazer discípulos e garantir o avanço do Evangelho de Cristo. Eu não vejo outro sentido mais importante, melhor para multiplicar do que esse, do que fazer discípulo e garantir esse avanço do Evangelho de Cristo, onde nós estamos plantados. Às vezes a gente quer ir para outro lugar e esquece que no lugar onde nós estamos plantados, nós somos árvores que devem produzir frutos para o reino de Deus e frutos que permaneçam. E onde Deus te coloca é o lugar que você está plantado. E é ali que você deve produzir frutos que permaneçam para a glória de Deus, dentro desta questão de que multiplicar para você deve estar no sentido de que você, onde você estiver, você deve fazer discípulos para Cristo, garantindo esse avanço do Evangelho de Cristo no mundo. E eu gosto de pensar também na palavra multiplique, no sentido de um movimento de retorno aos princípios ensinados por Jesus, que deve ser vivido pela igreja
de maneira simples e poderosa. Multiplique no seu coração, no meu coração, deve estar nesse sentido, de que você, como está dentro da visão proposta por Deus para a sua vida, você deve ter esse movimento dentro do seu coração de trazer de volta, de retornar os princípios ensinados por Cristo, e você, como igreja, está nesse movimento de maneira simples e poderosa, produzindo para o reino de Deus. E é dentro da visão desse multiplicar, que nós vamos nesta noite pensar principalmente sobre esses 3 pontos importantes do multiplique, principalmente do multiplique, esses 3 pontos importantes para o nosso crescimento pessoal, junto com o crescimento espiritual da igreja, para a multiplicação da mesma local, glorificando o nome do Senhor. Meus amados, se os irmãos prestarem atenção no que eu disse até agora, principalmente dentro do sentido multiplique, o primeiro ponto importante que eu quero pensar com você nesta noite é um movimento de retorno. Um movimento. Eu coloquei aqui algo que toda professora, principalmente, todo professor que aqui está, sabe muito bem disso, estuda essa questão muito de verbo, né? E o verbo traduz a ideia de mover-se. Esse movimento, o verbo traduz a ideia de mover-se, ser movido por compaixão. Olha só, se no seu movimento em prol do reino de Deus não estiver esse movido por compaixão, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para homens, para buscar a vanglória, para querer se aparecer, para viver de transparência. Mas se você, porque quando eu quero que os irmãos entendam o seguinte, quando eu falo você é porque primeiro eu já trouxe para mim, na hora que eu estava preparando tudo isso, mas só que eu disse que eu quero compartilhar com você, por isso que eu sempre vou falar você, mas eu já sei qual é a minha obrigação, qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso. Então, se não tiver esse movimento de compaixão dentro do seu coração, você não está de forma correta nesse movimento de retorno. Então é interessante, meus irmãos, que esse movimento ele precisa trazer para o seu coração algo que você tem que entender, que eu preciso entender, você precisa entender, que nesse movimento, o movimento espiritual está espiritualmente em movimento na visão multiplicadora. Eu coloquei aqui, significa respirar o ritmo do Espírito numa direção a Deus enquanto se envereda pelo caminho da fé. Então veja bem como isso é importante, uma vez que você entende que você precisa estar na igreja multiplicadora, no seu coração se movimentando com compaixão, que era o que Jesus fazia. Jesus, nesse movimento, ele nunca deixou de ter compaixão pela alma perdida, pelos necessitados. Então você precisa ter esse movimento de compaixão dentro do seu coração, lembrando que esse movimento espiritual deve significar para você, para mim, que precisa estar nesse ritmo, no ritmo do Espírito. Não pode estar no ritmo da carne, não pode estar no ritmo da vontade própria, não pode estar no ritmo
do orgulho, no ritmo da arrogância, no ritmo da rebeldia, no ritmo do querer seu, dos seus interesses, dos seus desejos egoístas, mas no ritmo do Espírito de Deus. Esse movimento que é movido de compaixão e que você entende que você precisa estar nele, no ritmo do Espírito. Meus amados, estar no ritmo do Espírito é importantíssimo, fundamental para uma igreja multiplicadora. Se a igreja multiplicadora não estiver no ritmo do Espírito, ela não está na visão correta. E para estar no ritmo do Espírito, a igreja multiplicadora precisa depender não de homens, mas daquilo que o Espírito traz de Deus para o coração daquele que está envolvido no movimento multiplicador da igreja. E quando você está no ritmo do Espírito e a sua direção é em Deus, esse ritmo do Espírito ele passa a ser valorizado por você. Você vai entender que você não pode fazer a obra do Senhor sem a dependência do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, quando você faz a obra do Senhor na dependência do Espírito Santo, buscando esse ritmo, ele vai te levar sempre em direção a Deus. Ele não vai te desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem vai te fazer olhar para trás. O foco é sempre Deus. Ele vai te fazer entender que é de Deus que vem a sua sabedoria para fazer a obra, que é de Deus que vem a sua habilidade, é de Deus que vem a sua força, para que você esteja ali naquele campo, multiplicando para a glória de Deus. Meus irmãos, e aí quando você está nesse ritmo do Espírito em direção a Deus, você entende que você não pode desviar do caminho da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ser inabalável, a fé daquele que está na visão da igreja multiplicadora, ela precisa ser uma fé inabalável, uma fé que agrada a Deus. Mas para que ele esteja, ou ela esteja nesse caminho da fé, ela não pode também negligenciar o ritmo do Espírito e nem a direção que é Deus. Os três andam juntos, não pode haver separação. Todos os dias que você entende que Deus te proporcionou, que Deus te deu a oportunidade ali no agora, para você estar multiplicando para a igreja, em prol do reino de Deus, você não pode jamais deixar de lembrar que você precisa estar no ritmo do Espírito, em direção a Deus, veredando pelo caminho da fé. Meus irmãos, a todos aqueles nossos irmãos do passado, que estavam envolvidos na obra do Senhor e que fizeram a obra do Senhor para a glória de Deus, fizeram todos no ritmo do Espírito, em direção a Deus e pelo caminho da fé. Isso é importante para uma igreja que quer multiplicar. Se não tiver o ritmo do Espírito, a direção de Deus e a fé, a igreja não vai multiplicar nunca, é perca de tempo. Não adianta você estar buscando conhecimento, se inchando de conhecimento e não estar no ritmo do Espírito, não estar em direção a Deus e com a sua fé inabalável, multiplicando para a glória de Deus. Meus amados, eu estava pensando dentro desse propósito, dentro dessa visão de que eu preciso como igreja, uma vez que eu fui chamado para estar nessa visão de Deus, nesse propósito de Deus, de uma igreja multiplicadora, que eu preciso estar no ritmo do Espírito em direção a Deus e andar pela fé. Eu comecei a lembrar que algo que eu creio que todos nós que somos vigilantes, que estamos dentro dessa visão, entende muito bem,
que nós temos um grande, como foi dito hoje pelo irmão Hélio, aqui no culto de oração. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos irmãos que oração é fundamental para uma igreja que quer multiplicar. Se você está dentro da visão multiplicadora, não seja relapso, não seja negligente a oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração é o combustível para a tua alma, que te faz andar no ritmo do Espírito, em direção a Deus e pelo caminho da fé. Meus irmãos, então o diabo, ele sabe muito bem que a igreja multiplicadora está no coração de Deus, é propósito de Deus, que a igreja precisa estar envolvida nesse propósito, mas ele sabe muito bem que ele vai investir, que ele vai fazer de tudo para que a igreja saia da visão multiplicadora no ritmo do Espírito, em direção a Deus e pelo caminho da fé. Então o diabo, ele é estrategista, né? Ele é estrategista, ele quer confundir a igreja para que ela não esteja envolvida nesse propósito de ser uma igreja multiplicadora. E eu comecei a pensar, uma vez que ele quer investir pesado para tirar essa visão da igreja que está no coração de Deus, eu comecei a pensar, Senhor, o que ele faria então para me impedir como igreja, para impedir os meus irmãos como igreja a estar dentro dessa visão? E a primeira coisa que me veio em mente, que eu escrevi aqui, foi falsos mestres. O mundo está cheio de falsos mestres, e falsos mestres ensinam contrário ao verdadeiro mestre. O mestre dos mestres é o Senhor Jesus, não há outro mestre igual ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sempre, como mestre, ensinava com excelência, com a verdade, com a sinceridade, a honestidade. Só que os falsos mestres que estão no mundo, impedindo que a igreja multiplique para a glória de Deus, esses falsos mestres usados pelo diabo, quer minar a força da igreja, quer criar obstáculos, empecilhos, impedimentos para que a igreja não esteja no propósito de Deus, no chamado de Deus. Meus amados, estejam atentos, porque sempre perto de você, se você tiver olhos espirituais, discernimento espiritual, você vai perceber que sempre vai aparecer falsos mestres, enviados pelo diabo para tirar de dentro do teu coração, da tua mente, aquilo que Deus propôs para você fazer. Por isso que eu gosto muito daquele hino do cantor cristão, quando diz que o diabo, ele ataca sem parar, mas em comunhão constante com Cristo, o crente triunfará. Meus amados, se a nossa comunhão com Cristo, a comunhão íntima, a comunhão honesta, a comunhão verdadeira e sincera, for constante com Cristo, pode ter certeza disso, que os ataques do diabo jamais vai tirar você do propósito de Deus, da vontade de Deus, porque você está se policiando, vigiando. E eu vou dizer mais uma vez para a igreja, não negligencie a armadura de Deus, porque no dia que você negligenciar a armadura de Deus, você vai ser presa fácil para os ataques do inimigo. E outro inimigo que eu coloquei aqui, vindo na direção de Deus, foi algo que quem entende muito bem, que está nessa visão multiplicadora, vai entender o que eu quero dizer aqui. Não estou criando polêmica, estou apenas falando o que o Espírito colocou no meu coração para falar. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido no coração, ouça o que vai ser dito aqui. Meus irmãos, existe nos dias atuais, para quem tem olhos espirituais, para quem está examinando a Bíblia, para quem quer buscar o conhecimento de Deus para não ser presa fácil do inimigo, compreende muito bem
que até na teologia o diabo está investindo. Existem aí novidades teológicas que estão confundindo a mente de muitos crentes, trazendo envolvimentos com encontros, com movimentos, com uma série de coisas aí para tirar a igreja do foco principal, que é oração e Bíblia. No dia que a igreja sair desse foco, no dia que a igreja sair do foco que é oração e Bíblia, e ficar trazendo essas novidades teológicas para dentro do seu coração, ela vai sair da visão multiplicadora. A visão multiplicadora vai ser apenas para ela algo emocional, algo que sempre... Meus irmãos, eu estou com 31 anos de vida cristã, não sou melhor do que crente nenhum. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras: miserável homem que sou, pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas eu tenho visto nessa trajetória de vida cristã muito emocionalismo na vida de muitos crentes, muito oba-oba, e com isso se envolve com essas novidades teológicas e esquece da Bíblia, esquece da oração, e são crentes apenas de oba-oba. Meus irmãos, igreja multiplicadora não pode sair do ritmo do Espírito. Igreja multiplicadora não pode sair da direção de Deus, não pode sair do caminho da fé, e também não pode sair dentro desse princípio, de que você está apenas ali porque você tem convicção espiritual, você tem convicção cristã. O crente que não tem convicção cristã, que não tem convicção espiritual, ele aceita tudo que essas novidades teológicas, tudo que esses falsos mestres, tudo que eles estão trazendo para dentro do seu coração. Mas quem é fundamentado, alicerçado na palavra de Deus, não é presa fácil para essas coisas. Porque o que lhe move, o que lhe direciona é a palavra de Deus e a oração, e não novidades teológicas e nem falsos ensinamentos, doutrinas de demônios e outros que o diabo investe para tirar a igreja da visão multiplicadora. O segundo ponto que eu quero pensar com vocês aqui nesta noite, na visão da igreja multiplicadora que foi visto aqui, é princípios ensinados por Jesus. Meus amados, como isso é importante para todos nós. Princípios ensinados por Jesus. Aqui não está dizendo para mim, não está dizendo para você, amado ouvinte, que está aqui nesta noite, aqui não está dizendo para nós princípios de homens, está dizendo princípios ensinados por Jesus. E princípios ensinados por Jesus, numa igreja que precisa estar em movimento, no ritmo do Espírito, na visão de Deus e no caminho da fé, deve ser considerado, deve ser zelado. Nós precisamos zelar. Os irmãos entendem, os irmãos compreendem o que é zelo. Meus amados, a igreja não pode perder o zelo, a igreja não pode perder a consideração, o amor pelos princípios ensinados por Jesus. Porque esses princípios ensinados por Jesus, como nós podemos ver todos eles ali, na visão da igreja multiplicadora, são princípios ensinados por Jesus. Agora, esses princípios, eles não devem ser trazidos para nós entrando aqui e saindo aqui. Como eu tenho batido na tecla, algo que tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, é que se ouve com o coração, não com o ouvido. Você precisa ouvir a voz de Jesus com o seu coração, não com o seu ouvido. Porque se você ouvir com o seu ouvido, você corre o risco de deixar ele sair pelo outro, e não desce para o coração. Mas se você ouve primeiro com o coração, aí sim, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Você vai entrar aqui na casa do Senhor
E nunca voltar como um religioso, como uma religiosa, mas você vai entrar aqui e sair daqui como uma pessoa compromissada com Deus e com a sua palavra. Então, meus amados, esses princípios ensinados por Jesus, eles precisam ser considerados por nós. E todas as vezes que nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver quais são esses princípios. Nós sabemos que Jesus ensinou sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a compaixão. Tantos princípios importantes, nós que somos leitores da Bíblia, já estamos, como diz aquele ditado popular, careca de saber. Nós já estamos careca de saber quais são os princípios ensinados por Jesus. Mas eu tenho prestado atenção, parece que esses princípios ensinados por Jesus, muitas das vezes têm entrado, nós temos dado ouvidos a eles, mas tem ficado só aqui, na escola bíblica dominical, tem ficado só aqui nas quartas-feiras nos cultos dos doutrinários, tem ficado só aqui enquanto estamos perto do pastor da igreja local, mas quando a gente sai lá fora, esses princípios parece que não foram ouvidos por nós, que nós precisamos guardar eles no nosso coração, ter zelo por eles, Agora é importante também, irmãos, nós entendermos uma coisa, que zelo sem entendimento deixa de ser zelo. Zelo sem entendimento não vai a lugar nenhum. Então você tem que ter zelo pelas coisas de Deus, mas com entendimento. A partir daí você vai entender que você quer agradar a Deus e não agradar a homens, que sua fé está alicerçada em Deus e não em homens. E a partir daquele momento você vai valorizar os princípios ensinados por Jesus. Eu estava pensando, quando eu estava preparando essa mensagem, que prazer, que privilégio tiveram aqueles discípulos, ter aquele mestre tão maravilhoso, tão honesto, tão sincero, tão verdadeiro, ali pertinho deles, ensinando com tanta simplicidade, com tanto poder, com tanta autoridade, ensinando as coisas que eles deveriam guardar nos seus corações e sair fazendo discípulos para o reino de Deus. Meus amados, os princípios de Jesus, ensinados por Ele, nós precisamos, nesse movimento do ritmo do Espírito, da visão de estar em Deus e pela fé, trazer de volta para as nossas vidas e levá-los a sério, porque esses princípios ensinados por Jesus não podem ser esquecidos por nós. Por isso que Tiago, ele bate na tecla, falando do homem, que é só ouvinte, que ele é aquele tipo de ouvinte esquecido, que ele chega até a olhar para o espelho, ver, se vê ali no espelho, e quando ele tira o rosto ali, que ele sai, nem lembra mais como ele estava, Já pensou? Você se produzir lá na sua casa para vir para a igreja no domingo à noite, de repente você olhou ali naquele espelho, você, poxa, como eu estou bonito, como eu estou bonita, tirou os olhos, nem lembra mais como estava. Agora você já pensou no espelho de Deus? Você se apresentar, e quando você sair dali, você nem lembrar como você estava? Mas é preciso lembrar de que todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus, nós nos apresentamos como pessoas que precisamos de Deus, pessoas que precisamos melhorar a cada dia. Como eu falei ontem lá no culto, ninguém se conhece, mas Deus nos conhece. E o Deus que nos conhece sabe muito bem quem somos nós. Pessoas de corações enganosos, corruptos, que muitas das vezes quer ter uma aparência religiosa, veste uma capa de religiosidade, quer mostrar ao mundo que é o tal.
Mas quando chega diante de Deus, Deus olha para você, olha para mim e fala: você apenas é um miserável pecador, mas eu te amo e quero transformar a sua vida. Eu quero a cada dia que você seja o barro nas minhas mãos e eu seja o teu oleiro, para eu te lapidar, te moldar, te transformar, para que você seja um vaso de honra, idôneo e santificado para me servir. Meus amados, os princípios de Jesus precisam ser considerados, porque são ensinados com a verdade. Jesus nunca ensinou seus princípios com a mentira, com o engano, com a falsidade. Todos os seus ensinamentos foi com a verdade, com a justiça, com a fidelidade, para nos mostrar que uma vez que nós estamos na igreja multiplicadora, nós precisamos considerar os princípios ensinados por Ele. E terceiro, eu quero chamar a nossa atenção para a parte que diz: vividos pela igreja de maneira simples e poderosa. Então você passou a entender que o seu multiplique, tem hora que eu fico ouvindo aí, vamos para o multiplique, mas se você sair de sua casa para ir para o multiplique, se não for no ritmo do Espírito, se não for pensando em estar na presença de Deus, pela fé, né? Considerando os princípios ensinados por Jesus, e uma vez que você passa a entender tudo isso, e entra na terceira parte, que é a mais importante. Quando você, como igreja, chamado para estar na visão multiplicadora, você precisa entender que, como igreja, você precisa viver e levar esses princípios ensinados por Cristo de maneira simples e poderosa. Meus amados, como você levar de maneira simples? Essa simplicidade que eu estou me referindo a você, esta simplicidade é a simplicidade de Jesus, não basta outra. Uma vez que você entende que você é um seguidor de Cristo, uma vez que você entende que você é uma seguidora de Cristo, você entende que Ele é simples. E como Ele é simples, e você está seguindo os passos dEle, você também precisa ser simples. E é nesta simplicidade de Jesus que você vai levar esses princípios ensinados por Ele, para que a igreja multiplicadora não saia do propósito de Deus. A simplicidade de Jesus precisa estar no coração daquele que está na visão da igreja multiplicadora. E esse poder que a igreja também precisa levar, esses princípios ensinados por Jesus, é o poder de Deus. Não é o poder eloquente de homens, não é o poder de sabedoria humana, não é o poder mostrado pelos homens, é o poder de Deus. Aquele poder que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, chega para mim, chega para você e diz assim: olha, no demais, filhinhos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o crente que entende, o crente que tem zelo com entendimento, o crente que quer andar no ritmo do Espírito, na visão de Deus e pela fé, ensinando os ensinamentos, os princípios ensinados por Jesus, ele precisa entender isso, que ele precisa fazer tudo na simplicidade de Jesus e na dependência do poder de Deus. Quando Paulo falou para os Efésios isso aqui, ele estava simplesmente, em outras palavras, dizendo: olha, vocês sempre vão estar em situações que vocês vão perceber que vocês nada mais é do que pessoas fracas. A fragilidade de vocês vão ser demonstrada nas atitudes de vocês, no comportamento de vocês. Essa fragilidade de vocês vão ser demonstrada diariamente. Agora vocês precisam entender que vocês têm um Deus todo-poderoso, um Deus que vocês precisam se humilhar diante dele, se humilhar a cada dia.
se prostrar diante dele, entender que você precisa se fortalecer nele e no poder dele. Está claro, Paulo foi categórico, Paulo foi claro para os Efésios, dizendo: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que nós devemos buscar força, meus irmãos. Muitos crentes estão olhando para trás, muitos crentes estão olhando para a direita, muitos crentes estão olhando para a esquerda, muitos crentes estão dando trabalho dentro da igreja porque ainda não aprenderam isso, que é no Senhor e na força do seu poder que você deve depender. Porque quando você passa a depender do Senhor e da força do seu poder, você não sai da visão multiplicadora. Meus amados, é o que Deus deseja para todos nós. Eu estava lendo Provérbios, que inclusive essa leitura de Provérbios foi até um incentivo que eu recebi do irmão Clóvis. O irmão Clóvis, ele fez um compromisso com Deus de ler o livro de Provérbios, um capítulo por dia, que isso daria a ele a oportunidade de ler pelo menos 12 vezes no mínimo, Provérbios durante o ano. E eu falei: olha, eu vou entrar junto com Clóvis aí nesse movimento aí, porque esse movimento é no ritmo do Espírito. Porque uma vez que você entende que você precisa da palavra de Deus para ser a sua bússola, todas as vezes que você pegar a Bíblia para você ler, para você refletir nela, meditar nela, lembre-se disso. Ela é a tua bússola, ela é a tua bússola que jamais vai te deixar perdido, perdida, confundido, confundida, porque ela é a bússola de Deus para te dar direção neste mundo de trevas, neste mundo onde jaz no inimigo, neste mundo que é inimigo de Deus. Se você não estiver essa bússola contigo, te orientando, te dando direção, você vai se perder. Você vai sair do propósito de Deus. Então, meus amados, quando eu estava lendo Provérbios, chamou muito a minha atenção quando disse o seguinte: ouve a Deus, ouve a Deus. E eu achei isso muito forte. Será que, como seguidor de Cristo, será que, como crente que eu digo que sou, que pego a minha Bíblia, coloco debaixo do braço, que sempre estou saindo da minha casa para vir aqui para a igreja, cultuar a Deus, participar de escola bíblica dominical, participar de tudo, será que de fato eu estou sabendo ouvir a Deus? Você está sabendo ouvir a Deus, irmãos? Vou compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração, para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Primeiro, prepare seu coração. Se você querer ouvir a voz de Deus sem antes preparar o seu coração, você nunca vai ouvir. Porque se o nosso coração, naquele momento, se ele não estiver limpo, puro, na presença de Deus, é perca de tempo. Jejum, oração, nada vai adiantar. Sacrifício humano não vai adiantar. Nada. Esforço por caprichos não vai adiantar. Nada. Você tem que entender, eu tenho que entender, que se eu quero ouvir a voz de Deus, para me direcionar, me encorajar a estar sempre como igreja, multiplicando para o seu reino, eu preciso preparar o meu coração. Se o meu coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio, cheio de sentimentos que não agradam a Deus, se o meu coração está cheio de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que não agrada ao Senhor, como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai me dar a sua direção, se o meu coração está dizendo para Ele que eu não quero estar na presença dEle? Por isso que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós vestimos uma capa de religiosidade e queremos mostrar para todo mundo que nós estamos bem. Ah, eu estou bem. Mas talvez, quanto tempo tem que não fala com o irmão, que anda matando o irmão dentro do seu coração e vice-versa?
E quantas vezes nós agimos de maneira errada, de maneira que não agrada a Deus, pensamentos que vêm que não agrada a Deus, e tantas e outras coisas que nos levam a sair da presença de Deus. E aí, quer porque quer ouvir a voz de Deus. Vai ficar lá, vai enferrujar. Você já viu aquelas coisas que fica muito tempo em um canto, que começa a tomar sol, começa a tomar chuva, enferruja, para nada presta? Pois é, assim é o crente que não quer preparar o seu coração para Deus. O crente que não quer preparar o seu coração para Deus, ele vai enferrujar. Ele vai ficar nesse marasmo espiritual, sem nunca saber ouvir a Deus, sem nunca saber entender o que Deus quer para a sua vida. E como é que eu quero estar na visão multiplicadora da igreja, se eu não quero nem saber aprender a ouvir a voz de Deus? Irmãos, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E nesta noite, Deus falou conosco. Deus falou como é que nós devemos nos envolver com a igreja multiplicadora. E o que Deus falou conosco hoje é isso. Se envolva no ritmo do Espírito. Se envolva em direção a Deus. Se envolva enveredando pelo caminho da fé. Se envolva considerando, zelando pelos princípios ensinados por Jesus. Se envolva de uma maneira simples e poderosa, porque aí sim nós vamos fazer a diferença. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a pôr em prática a sua palavra. Que nesta noite nós não venhamos sair daqui com aquele fundamento do homem que ouve, que não pratica e que tem a sua vida construída na areia, mas que nós possamos sair daqui como aquele que ouviu a palavra do Senhor e que edificou a sua vida na rocha que é Jesus, para que nós não venhamos ter vida espiritual em ruína, abalada, sem fé e que não agrade a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a ser praticantes da sua palavra.